Quando vi minha filha, Mariana, ali, jogada no chão como se fosse apenas mais uma sombra da cidade, senti que algo dentro de mim se rompia para sempre. Foi numa sexta-feira à noite, daquelas em que o frio penetra nos ossos mesmo quando a gente está de casaco. Eu acabara de descer do ônibus com as mãos ainda tremendo de cansaço da viagem. Só queria chegar em casa, preparar um café quentinho e descansar um pouco antes de dormir. Não esperava encontrar nada fora do comum naquele trajeto de 5 quadras. Mas aquela noite Deus tinha outros planos. A vi de longe, um vulto encurvado na esquina entre duas caixas de papelão. Não se mexia, não falava, não pedia ajuda. No começo pensei que fosse mais uma pessoa em situação de rua, como tantas que infelizmente povoam as calçadas quando cai a noite. Mas algo me fez olhar 2 vezes. Não sei se foi o cabelo comprido, escuro, familiar, ou a maneira como tinha os braços recolhidos contra o peito, como fazia quando era criança e estava com frio. Me aproximei devagar, com o coração batendo tão forte que conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Quando estava a menos de 2 metros, o mundo desabou sobre mim. Era minha filha, minha menina, meu sangue jogada na rua como se não valesse nada. Meu Deus! Murmurei sentindo as pernas fraquejarem. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Filha, filha, o que você está fazendo aqui? Me ajoelhei ao lado dela, embora meus joelhos protestassem pela dificuldade dos movimentos. Seu rosto estava sujo, marcado pela poeira da rua. Tinha a pele fria, os lábios ressecados, a roupa estava desgastada, rasgada em vários lugares. Um tênis não pertencia a ela, parecia grande demais. O outro era apenas um pedaço de sola segurado por 2 fios. Toquei seu ombro com cuidado. Meu amor, acorda, por favor. Ela abriu os olhos lentamente, como se custasse lembrar onde estava. Quando seu olhar focou em mim, uma mistura de surpresa, vergonha e alívio cruzou suas feições. Mãe, sussurrou com a voz quebrada. O que você está fazendo aqui? Eu não conseguia falar. A garganta se fechou de uma forma que nunca antes tinha sentido. Só a segurei pelos braços e a abracei. Ela chorou contra meu peito, fraca, exausta, como se carregasse anos sem fazer isso. Minhas mãos tremiam enquanto acariciava seu cabelo, tentando compreender como era possível que minha filha, a mesma que eu tinha criado com tanto amor, estivesse dormindo na rua como uma desconhecida abandonada pelo mundo. Levanta, filha, consegui dizer finalmente com a voz entrecortada. Vamos para casa agora mesmo. Aqui você não fica nem um segundo a mais. Ela tremeu quando tentou se levantar. Tivemos que fazer isso aos poucos, apoiando-se em mim como fazia quando era pequena e tinha medo de andar sozinha nas noites de tempestade. Seu corpo estava tão leve que me preocupou. Quanto tempo fazia que não comia direito, quantas noites tinha dormido assim, exposta ao frio, ao perigo, à indiferença das pessoas. Mãe, disse outra vez quase num sussurro. Ele me deixou sem nada. Sua voz se quebrou ao pronunciar essa frase e eu entendi tudo. Não precisava ouvir mais para saber a quem se referia. Seu marido, o mesmo que eu nunca aprovei completamente. O mesmo que ela defendeu tantas vezes. O mesmo que a convenceu de que eu era protetora demais. O mesmo que prometeu cuidar dela e a destruiu. Mas não era momento de perguntas. Não era momento de culpa. Era momento de levá-la para casa e protegê-la. A ajudei a caminhar as poucas quadras até minha casa. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ela chorava em silêncio. Eu também, embora não deixasse que me visse. Quando entramos, a envolvi com um cobertor quentinho e a sentei no sofá. Preparei uma sopa quente, a mesma receita que sempre fazia quando ela estava doente de criança. Mal tomou algumas colheradas antes de adormecer, rendida pelo esgotamento. Fiquei observando-a por um longo tempo. Minha filha, a mesma que um dia sonhou em construir uma família, estava ali afundada, quebrada, despojada de tudo pelo homem que jurou amá-la. E então a raiva me invadiu, uma raiva densa, profunda, como um fogo que crescia no meu peito, mas também uma dor que me fazia tremer. Enquanto a via dormir, entendi que não podia ficar quieta. Não dessa vez,
Não depois de ver o que vi. Tinha que fazer algo. Tinha que enfrentar esse homem. Tinha que recuperar o que ele tinha tirado dela. Enquanto preparava uma xícara de chá para me manter acordada, minha mente começou a tecer um plano. Um plano que não tinha a ver com violência, mas sim com dignidade, com justiça, com amor maternal, com tudo o que ele nunca teve por ela. E enquanto o relógio marcava 3 da manhã, peguei meu celular e procurei o endereço do apartamento novo onde ele morava junto com a amante. Ali, num prédio elegante, rodeado de luxos que não lhe pertenciam, dormia tranquilamente o homem que tinha deixado minha filha dormindo na rua. Aquela noite, sentada ao lado da minha filha enquanto dormia, decidi que no dia seguinte iria procurá-lo. Não sabia exatamente o que faria quando abrisse a porta, mas sabia uma coisa: nunca na vida dele esqueceria o que estava prestes a acontecer. Quando acordei, eram quase 9 da manhã. Tinha dormido na cadeira da sala com a cabeça apoiada nos braços. Não lembrava em que momento o sono tinha me vencido, mas lembrava de cada detalhe do que tinha visto na noite anterior. Minha filha continuava ali encolhida no sofá, envolvida no cobertor que tinha colocado nela, com a respiração suave e o rosto ainda marcado pelo cansaço. Me aproximei devagar e a observei. Aquela paz frágil que via em sua expressão não coincidia com a realidade que tinha vivido. E enquanto a olhava dormir, um pensamento me atingiu com a força de um martelo. Minha filha esteve 2 anos desaparecida da minha vida completamente e eu nunca imaginei que estivesse assim. Me doeu, me atravessou, me destroçou por dentro. Preparei café em silêncio sem fazer barulho para não acordá-la, mas não passaram nem 10 minutos quando a ouvi se mexer. Se incorporou lentamente, como se o corpo ainda pesasse. Quando abriu os olhos e me viu, sorriu, mas foi aquele sorriso quebrado como se custasse lembrar como se fazia. "Bom dia, mãe", sussurrou. Me aproximei e me sentei ao lado dela. Não quis pressioná-la, mas sabia que tinha que conversar. Ela também sabia. "Quer comer alguma coisa?" Perguntei para dar tempo. Ela negou com a cabeça. "Não, só preciso te contar o que aconteceu." Respirei fundo. Assenti. "Estou aqui, filha. Me conta tudo. Não tenha medo." Ela apertou as mãos entre si, tremendo levemente. Seus olhos olhavam para baixo, evitando os meus. E então começou. "Mãe, ele vendeu a casa sem me dizer nada. Eu só fiquei sabendo quando chegaram os novos donos e me pediram para ir embora. Ele já morava com ela, com a amante, e eu não tinha para onde ir." Senti uma onda de calor percorrer meu peito. Fúria pura, indignação absoluta. "Como? Como ele pôde fazer isso com você?" Consegui dizer com dificuldade. Ela balançou a cabeça. "Porque sempre foi assim, mãe. Eu só escondi tudo para você não sofrer. Ele me manipulava. Me fazia acreditar que se eu te contasse algo, ia te causar um infarto, que você não poderia suportar, que era melhor te deixar tranquila." A escutei em silêncio, sentindo como meu coração se apertava. "Mas isso não é o pior", continuou, e sua voz se quebrou. "Quando foi embora com ela, me deixou sem dinheiro. Eu tinha trabalhos temporários, mas não dava para nada. Dormia em casas de amigas, mas não durou muito, depois em pensões baratas. No final terminei na rua. Já não aguentava mais." Segurei sua mão. Sua mão estava fria, mas sua dor ardia. "Por que não veio para casa?" Perguntei quase num sussurro. Ela começou a chorar. "Porque me dava vergonha, mãe. Me dava vergonha que você me visse assim, derrotada. E porque ele repetia que você estava melhor sem mim, que eu era um peso, que se voltasse com você ia arruinar sua vida. Eu acreditei. Fui uma tola." Levantei seu rosto suavemente para que me olhasse nos olhos. "Escuta bem", disse com voz firme, mas trêmula pela emoção. "Nunca, nunca foi um peso. Você é minha filha, minha família, meu sangue. Eu teria atravessado o mundo para te ajudar. Como pôde pensar que eu estaria melhor sem você?" Ela desabou. Seu choro inundou o ambiente. Sua dor se misturou com minha impotência. A abracei enquanto seu corpo tremia. "Me desculpa, mãe", repetia uma e outra vez. "Me desculpa." "Você não tem que se desculpar, filha", respondi acariciando seu cabelo. "Você não fez nada de errado. Foi vítima de um homem sem alma,
Mas agora está aqui comigo e não vai passar mais uma noite na rua. Eu juro. Ficou ali abraçada a mim por longos minutos. Quando finalmente se acalmou, tomou ar e acrescentou: ele mora no condomínio Jardim das Palmeiras com a esposa dele, bem, a amante. Agora dizem que estão esperando um filho, por isso vendeu a casa tão rápido. Queria dinheiro para a vida nova dele. A vida nova dele. A frase perfurou meu peito como uma bala. Então esse miserável tinha trocado minha filha por uma mulher mais jovem e uma vida mais confortável. Sem remorsos, sem culpa, sem piedade. Me levantei do sofá e comecei a caminhar pela sala sem conseguir controlar a raiva que fervia nas minhas veias. Minha filha me olhava preocupada. Mãe, o que você vai fazer? Me detive. Olhei-a fixamente. Senti minhas mãos se apertarem em punhos. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo, disse com voz grave. Vou conversar com ele. Ela abriu os olhos com medo. Mãe, não, por favor. Ele é perigoso. Você não sabe do que ele é capaz. E ele não sabe do que eu sou capaz. Respondi sem desviar o olhar. Ela engoliu em seco. Me promete que não vai fazer nada de ruim. Olhei-a com ternura, mas com uma segurança que não lembrava ter sentido em anos. Te prometo que não vou fazer nada que te prejudique, mas não vou deixar que o homem que te destruiu continue vivendo como se nada tivesse acontecido. Ela baixou a vista. Acho que entendeu que minha decisão era irreversível. Fui ao meu quarto, abri a gaveta da escrivaninha e tirei uma pasta onde guardava documentos importantes. Não sabia ainda o que ia usar, mas sabia que precisaria de algo, qualquer coisa, alguma prova, algum dado, alguma pista, porque o que esse homem fez não podia ficar impune. Enquanto revisava papéis, ouvi a voz da minha filha. Mãe, obrigada por me buscar ontem à noite. Me virei. Ela estava na porta com um sorriso frágil, mas verdadeiro. E esse sorriso me deu forças. Filha, disse com voz suave, aproximando-me dela. Nunca mais pense que está sozinha. A abracei mais uma vez e naquela manhã, enquanto o sol apenas começava a aparecer pela janela, soube com certeza que no dia seguinte eu estaria olhando nos olhos do homem que destroçou a vida dela e que ele não esqueceria jamais o que estava prestes a acontecer. Dormi pouco aquela noite, na verdade quase nada. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha filha sujo, cansado, derrotado, e depois via o rosto desse homem a quem ela tinha chamado de marido durante tantos anos. Um homem que a usou, a enganou e a abandonou sem nenhum remorso. Me levantei antes do sol sair completamente. Preparei café, coloquei uma jaqueta grossa e fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando a pasta de documentos que tinha tirado na noite anterior. Não sabia ainda o que estava procurando, mas algo dentro de mim dizia que ali havia peças de um quebra-cabeça que não tinha querido ver no passado. Enquanto revisava recibos antigos, contratos e uma cópia da certidão de casamento da minha filha, escutei seus passos suaves atrás de mim. Se aproximou com uma expressão que misturava vergonha e alívio. Bom dia, mãe, murmurou. Bom dia, filha. Conseguiu descansar? Ela assentiu, embora seus olhos dissessem outra coisa. Dormi melhor que em anos, confessou, e isso atravessou minha alma. Servi uma xícara de café quente para ela e nos sentamos frente a frente. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava seu rosto. Era como ver um reflexo da menina que uma vez carreguei nos ombros para levá-la ao parque. A mesma que me pedia histórias antes de dormir. A mesma que prometia me ligar todos os dias quando fosse morar com o marido. Mas a vida tinha sido cruel com ela. Cruel demais. Filha, disse com voz firme, preciso que me conte tudo o que lembra, tudo, mesmo o que achar que não importa. Ela mordeu o lábio inferior hesitando, depois respirou fundo e assentiu. Está bem, mãe. Vou te contar tudo. Se acomodou na cadeira, como se preparando para abrir uma caixa cheia de lembranças dolorosas. Ele começou a mudar muito antes de ir embora com ela. Começou. No início pensei que estava estressado com o trabalho, mas não. Já tinha um relacionamento com aquela mulher. Eu era a tola que não queria ver. Você não é uma tola, interrompi suavemente. Ela continuou ignorando meu comentário.
Um dia chegou furioso e me disse que a casa tinha que ser colocada no nome dele. Me gritou, me insultou e eu aceitei. Ainda não sei por que fiz isso. Talvez estivesse cansada ou talvez tivesse medo de ficar sozinha. Apertei os punhos sobre a mesa. E quando vendeu a casa? Perguntei. 1 mês depois, respondeu baixando o olhar. Me disse que a venda era para um projeto, mas eu não vi 1 centavo. Quando perguntei, gritou que não era da minha conta. Depois desapareceu 2 dias e quando voltou já estava planejando ir embora com ela. Minha respiração ficou pesada. E ninguém te ajudou? Nenhum advogado? Nenhum amigo? Ele me convenceu de que se eu o denunciasse, ele poderia dizer que eu estava mentalmente instável e que perderia qualquer direito. Até disse que poderia tirar meu sobrenome. Me aterrorizou, mãe. Senti algo que não saberia descrever. Não era só raiva, era uma dor antiga, profunda, quase primitiva, como se a injustiça cometida contra minha filha tivesse se cravado na minha própria pele. Me levantei da cadeira sem querer, impulsionada pela necessidade de caminhar. Ela me olhou preocupada. Mãe, o que está pensando? Estou pensando, disse com o coração acelerado, que esse homem vai pagar por tudo que te fez, que vou olhar nos olhos dele e vou lembrá-lo de quem sou eu e que não vou permitir que volte a destruir sua vida nunca mais. Ela ficou em silêncio. Depois, lentamente falou. Mãe, tenho medo. Me virei e a olhei com ternura. Você não precisa ter medo. Não, enquanto eu estiver viva. Ela se levantou e me abraçou. Seu corpo tremia, o meu também. Éramos 2 almas feridas tentando encontrar força uma na outra. Quando se separou, pensei que queria descansar, mas foi até a bolsa e tirou um envelope que estava amassado e quase rasgado. Isso encontrei faz tempo, disse. Ele não sabe que tenho. Guardei sem saber por quê, mas talvez te sirva. Peguei em minhas mãos. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia cópias de e-mails impressos, contratos, mensagens de texto, todos relacionados com a venda da casa. Havia movimentos bancários suspeitos, depósitos em contas desconhecidas. E uma coisa que me chamou a atenção. Uma mensagem da amante dizendo: Vende logo, precisamos disso para fechar o negócio do apartamento. Apoiei as mãos sobre a mesa. Senti que tudo se encaixava, cada peça, cada engano, cada mentira. Esse homem não só tinha abandonado minha filha, não só a tinha manipulado, não só a tinha deixado na rua, a tinha enganado, tinha despojado dela tudo o que era seu e ainda por cima tinha usado esse dinheiro para construir a vida nova dele. Fiquei um longo minuto olhando aqueles papéis. Ali estava o início do meu caminho, ali estava minha arma, ali estava a porta para destruir o que ele tinha construído. Devolvi os papéis para minha filha e acariciei seu rosto. Filha, obrigada por confiar em mim. Ela sorriu debilmente. O que vai fazer com isso, mãe? Tomei ar. Vou fazer justiça, mas não com golpes, não com violência. Vou fazer como deve ser feito, com inteligência, com estratégia e com calma. Dei um passo em direção à janela e olhei para fora. Hoje não vou vê-lo ainda, acrescentei. Não até ter tudo o que preciso, mas logo, muito logo, ele vai saber o que é enfrentar uma mãe que viu sua filha sofrer. Ela se aproximou, apoiou a cabeça no meu ombro e murmurou: Mãe, tenho medo que ele te faça mal. Sorri sem olhá-la. Não se preocupe, ele não vai me tocar. Não poderá. Minhas mãos se fecharam em punhos. O plano tinha nascido. Um que ele nunca veria vindo. Um que mudaria a vida dele para sempre. Passei a manhã revisando cada documento que minha filha tinha guardado naquele envelope amassado. Eram peças soltas, fragmentos de um quebra-cabeça que finalmente começava a mostrar um desenho claro. Mas sabia que se quisesse desmascarar esse homem, não podia ficar apenas com papéis soltos e suspeitas. Precisava de provas sólidas, testemunhas, detalhes, e conhecer de perto a vida falsa que ele tinha construído usando o sofrimento da minha filha. Às 3 da tarde peguei meu casaco, guardei os documentos numa pasta e saí. Minha filha dormia uma soneca profunda. Seu corpo precisava de descanso, sua alma também. Não quis acordá-la. Deixei um bilhete sobre a mesa. Filha, saí para resolver algumas coisas. Volto logo. Descanse. Mãe.
Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, sentia uma mistura de angústia e determinação. Não sabia exatamente o que ia encontrar no condomínio Jardim das Palmeiras, mas sabia que não voltaria para casa até ter informação suficiente para dar o próximo passo. O trajeto foi longo. O prédio ficava numa zona elegante da cidade, muito longe de onde moramos minha filha e eu. Lembro que enquanto o ônibus avançava via casas caras, carros luxuosos e pessoas com sorrisos de superioridade, como se a vida nunca tivesse sido cruel com elas. Me perguntei quantas vidas esse meu ex-genro tinha esmagado para chegar a esse lugar, quantas mentiras tinha dito, quanto dano tinha causado. Quando desci do ônibus, o prédio apareceu bem na minha frente. Era imponente, um edifício moderno de fachada de vidro, com jardins impecáveis e uma grade de segurança que parecia mais um muro. O contraste com o lugar onde tinha encontrado minha filha era violento, era obsceno, era insultante. Caminhei até a entrada com passo firme, embora por dentro carregasse um mar de emoções. Um guarda se aproximou imediatamente. "Boa tarde, senhora. Quem a senhora vem visitar?" Perguntou com tom educado, mas distante. "Venho ver Diego Ferreira", respondi usando o nome do meu ex-genro, sentindo como minha voz adquiria um fio que não sabia que tinha. O guarda revisou uma lista num tablet. "Seu nome?" Dei meu nome completo. "Espere." O guarda franziu a testa. "Não está registrada para nenhuma visita." Claro que não. Esse homem não permitiria que nem minhas lembranças se aproximassem da vida nova dele. "Só preciso deixar uns documentos", disse mantendo a calma. "São importantes. Posso esperar no saguão." O guarda hesitou. Me observou de cima a baixo. Não devia dar impressão de perigo. Era uma mulher de quase 60 anos com uma pasta na mão. Depois de alguns segundos, assentiu. "Está bem, mas não pode subir sem autorização. Espere aqui." Entrei no saguão. O ar frio e perfumado bateu no meu rosto. Havia sofás luxuosos, pisos brilhantes, luminárias modernas. Tudo o que minha filha tinha perdido. Me sentei, respirei fundo e observei as pessoas que entravam e saíam. Casais jovens, executivos, uma mulher grávida. Todos com vidas perfeitas, ou pelo menos vidas sem o inferno que minha filha tinha vivido. 15 minutos depois, escutei uma voz familiar. Não era a do meu ex-genro, era a de uma mulher. "A senhora é a mãe da Mariana?" Me virei. Era uma vizinha, soube na hora. Levava uma sacola com compras, vestia roupa elegante e tinha aquela expressão de quem sabe demais, mas não sabe se deve falar. "Sim", respondi me levantando. "Sou a mãe dela." Ela olhou para os lados como temendo que alguém escutasse. "Eu a vi faz tempo, antes dele deixá-la. Sua filha vinha muito aqui chorando. Ele gritava com ela na frente de todos. Uma vez a empurrou no corredor." Meu coração parou. "A empurrou?" Perguntei sentindo uma onda de fúria. "Sim", disse ela com a testa franzida. "Eu denunciei para a administração, mas ele disse que ela só tropeçou. E como é amigo do supervisor, bem, já sabe como isso funciona." Eu não sabia se agradecer ou chorar. Minha filha tinha sofrido mais do que imaginei. "E sabe se ele mora aqui com ela?" perguntei. A vizinha baixou o olhar. "Sim, ela veio morar aqui antes mesmo dele se separar da sua filha. Muitas pessoas sabiam. Tudo era um segredo pela metade." O ar me faltou por um instante. O engano tinha sido mais profundo e descarado do que pensei. A mulher se aproximou um pouco mais. "Sua filha não merecia isso", disse com firmeza. "Ninguém merece, mas ele se acha intocável." Intocável. Essa palavra retumbou no meu peito. "Obrigada", respondi com voz baixa, mas firme. "Obrigada por me contar." Ela assentiu e foi embora, me deixando sozinha com pensamentos que já não eram pensamentos. Eram fogos, eram facas, eram decisões. Olhei o elevador. Sabia que não podia subir. Sabia que hoje não poderia enfrentá-lo ainda, mas precisava ver mais. Então saí do prédio e contornei a estrutura procurando sinais da vida dele do lado de fora. E lá estava, na varanda do quarto andar. Ele, meu ex-genro, ria com um copo na mão. Ria como se a vida lhe pertencesse, como se nunca tivesse feito mal a ninguém. E ao lado estava a amante,
A mulher por quem destruiu minha filha, a mulher que carregava uma gravidez avançada. Havia música, havia celebração, havia felicidade. Senti que algo dentro de mim se partia, porque enquanto eles celebravam a vida nova, minha filha dormia na minha casa depois de ter vivido na rua. Não movi um músculo, só observei até que ele entrou novamente no apartamento, sem imaginar que lá embaixo estava me olhando a mulher que ele jamais deveria ter desprezado. Naquele dia, enquanto me afastava do prédio, compreendi tudo. Eu não ia bater nele, não ia insultá-lo, não ia enfrentá-lo como uma velha furiosa. Ia destruí-lo com a mesma calma com que ele destruiu minha filha. Mas ao contrário dele, o meu não seria covardia, seria justiça. Voltei para casa caminhando devagar, com a pasta apertada contra o peito e a mente cheia de imagens que não podia apagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O eco das risadas que tinha ouvido naquela varanda continuava batendo dentro da minha cabeça como um martelo. Tinham-se passado anos desde que senti uma mistura tão explosiva de ódio, dor e determinação. Quando cheguei, o sol estava baixando. A casa estava em silêncio, mas esse silêncio não era vazio. Era o silêncio da paz que minha filha precisava. Me aproximei do sofá onde ela tinha dormido na noite anterior. Dessa vez estava acordada, com o olhar perdido na janela, como se tentasse entender em que momento a vida dela tinha se quebrado. "Filha", disse suavemente. Ela virou a cabeça e sorriu, mas esse sorriso doía. Era um sorriso de gratidão ensombrecido pela tristeza. "Mãe, já voltou." Me sentei ao lado dela. Houve um silêncio longo entre nós. Um daqueles silêncios que falam por si só. Ela sabia que eu tinha ido ao prédio. Eu sabia que ela queria perguntar, mas nenhuma das duas falou no começo. Finalmente respirei fundo. Eu ouvi. Ela tensionou os ombros. "Ele?" Sim, ele e ela. Desviou o olhar e apertou os lábios como se quisesse que essa conversa terminasse rápido. Não a culpava. Reviver essa dor era como abrir uma ferida recém-fechada. "Parecem felizes", acrescentei sem emoções, como se as palavras não tivessem dono. Ela fechou os olhos um momento. "Eu sabia", sussurrou, "mas dói igual." Segurei sua mão e a apertei. "Filha, você não merece carregar essa vergonha. Não merece levar o lixo dele nas suas costas. Ele não te destruiu porque você era fraca. Ele te destruiu porque você é boa. E as pessoas boas às vezes confiam na pessoa errada." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não chorou. Ficou quieta escutando. "Não quero te vingar por raiva", continuei. "Quero fazer isso porque ele te deve, porque te arrancou seu lar, sua dignidade, sua tranquilidade, e porque eu, como sua mãe, não vou morrer sem me assegurar de que você recupera sua vida." Seus lábios tremeram. "Mãe, por favor, não faça nada que te coloque em risco." "Não vou fazer", respondi com firmeza. "Já não sou uma jovem impulsiva, e não preciso gritar com ele nem tocá-lo para destruí-lo. O que vou fazer bem. Vou fazer como uma mulher que viveu o suficiente para saber que a justiça é mais poderosa que a raiva." Ela ficou me olhando por um longo tempo, como se estivesse tentando se reconhecer nas minhas palavras, ou talvez tentando reconhecer a mãe que uma vez acreditou invencível. "Mãe, te amo", disse, se quebrando um pouco. A abracei. Um abraço longo, real, daqueles que seguram a alma. Senti suas lágrimas no meu ombro e pensei que, embora o mundo tivesse sido cruel com ela, eu nunca permitiria que voltassem a pisoteá-la. Quando se acalmou, a ajudei a se levantar. Caminhou até o quarto com passos lentos, mas mais seguros que no dia anterior. Fiquei sozinha na sala. Olhei a pasta sobre a mesa, os documentos, as mensagens, as provas da traição. E ali, naquele silêncio pesado, senti a clareza que tinha estado esperando desde o momento em que a encontrei dormindo na rua. Já não era só dor, já não era só raiva. Era um propósito. Um propósito tão sólido que parecia parte do meu próprio corpo. Me aproximei da janela. A noite já tinha caído. As luzes da rua iluminavam a solidão do meu lar. Pensei na minha filha dormindo novamente sob um teto seguro. Pensei no homem que a tinha destruído e que agora vivia como um rei. Pensei na mulher que o acompanhava, na gravidez dela, na vida perfeita que tinham construído sobre mentiras.
E sem me dar conta, falei em voz baixa: amanhã vou começar. Mas antes de continuar, gostaria de saber se você se inscreveu no canal e se gostou do vídeo. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. Agora continuemos. Peguei a pasta e a abri mais uma vez. Cada documento era uma semente de verdade. Cada mensagem era uma rachadura. Cada assinatura, cada data, cada conversa impressa era uma faca que poderia afundar com precisão cirúrgica. Não precisava de violência, não precisava de ameaças, não precisava arriscar minha liberdade ou minha integridade. Só precisava ordenar tudo. E então soube o que devia fazer. Comecei a classificar os papéis por datas, depois por tipo, depois por relevância legal. Tirei um caderno velho que guardava na gaveta, esse onde anotava gastos da casa, aniversários e lembretes. Naquele dia, esse caderno se converteu na minha arma. Ali tracei as primeiras linhas do plano. Um plano lento, um plano frio, um plano impossível de deter quando começasse a rolar. Meu ex-genro tinha um ponto fraco, um que não tinha notado até esse momento. A amante não sabia que a casa que ele vendeu pertencia à minha filha. Não sabia que foi comprada com esforço mútuo de ambos e, sobretudo, não sabia que ele cometeu fraude ao colocar a propriedade no nome dele mediante manipulação emocional e ameaças. As paredes daquele apartamento luxuoso estavam construídas sobre um segredo que só eu podia destruir. Fechei a pasta, respirei profundamente, olhei o relógio. 10 da noite. Minha filha dormia tranquila no quarto. Eu, pelo contrário, estava acordada, mais acordada que em qualquer outro momento da minha vida, porque sabia algo com certeza absoluta. Amanhã seria o princípio do fim para ele e o princípio de uma vida nova para minha filha. Dormi apenas umas horas, mas me levantei com uma clareza que não sentia há décadas. A aurora entrava pela janela como uma linha dourada que partia em dois a escuridão do quarto. Me vesti devagar com a solenidade de quem se prepara para algo inevitável. Lavei meu rosto, penteei meu cabelo grisalho e me olhei no espelho. Não vi uma mulher velha. Vi uma mãe. Vi uma protetora. Vi alguém que tinha se cansado de que a vida arrancasse o que amava. Peguei a pasta com as provas e a guardei na minha bolsa de couro, essa que usei muitos anos atrás quando ainda trabalhava. Antes de sair, passei pelo quarto da minha filha. Dormia profundamente, respirando com um ritmo que não escutava desde antes do casamento dela. A observei um momento, arrumei um cobertor sobre os ombros. Hoje começo a devolver sua vida. Sussurrei sem que ela me ouvisse. Saí e fechei a porta com cuidado. O caminho até o condomínio Jardim das Palmeiras se sentiu diferente. Dessa vez não havia angústia nem raiva descontrolada, só determinação. Cada passo era uma declaração silenciosa. Vou por você, pelo que fez, pelo que destruiu. Quando cheguei, o guarda me reconheceu. Respirou fundo, como se já intuísse a tempestade que trazia comigo. Bom dia, senhora, disse com certa incomodação. Venho ver Diego, respondi sem rodeios. Deixe-me ligar, gaguejou ele. Não o interrompi, cravando o olhar nele. Não ligue, vou subir. O guarda hesitou. Olhou para a guarita, olhou para o prédio. Sabia que não podia me deter sem causar um problema. Finalmente cedeu. Está no quarto andar, apartamento 4B. Assenti guardando o endereço na memória como se tivesse esperado por ele toda a minha vida. Passei pela catraca e entrei no saguão. O elevador demorou séculos para se abrir, mas uma vez dentro, o silêncio metálico se sentiu como um prelúdio solene. Observei meu reflexo nas portas. Uma mulher com os olhos cheios de um fogo que ninguém poderia apagar. Quando as portas se abriram, o corredor estava vazio. Avancei devagar, sentindo cada batida no meu peito como um tambor anunciando a batalha. Na frente da porta 4B me detive, respirei, organizei minhas ideias. Me dê sua opinião. Você acha que estou indo longe demais ou estou fazendo exatamente o que uma mãe deve fazer? Se você acha que estou certa, comenta justiça. Se acha que estou exagerando, comenta exagero. Quero saber sua opinião sincera. Continue comigo que o que está por vir vai te surpreender. E toquei. No começo não houve resposta. Toquei de novo com mais força. Escutei passos, passos familiares, passos que minha filha devia ter ouvido milhares de vezes se aproximando dela.
para machucá-la. A porta se abriu lentamente e ali estava ele, meu ex-genro, mais jovem que eu, mais forte fisicamente, mais arrogante que nunca. Vestia roupa esportiva cara, tinha um sorriso prepotente até que me viu. Seu rosto mudou. O sorriso morreu. Os olhos se abriram com uma mistura de surpresa, incômodo e medo. Você, cuspiu a palavra como se eu fosse uma peste. O que está fazendo aqui? Não respondi de imediato. O observei com detimento, sem pressa. Ele se incomodou. Você não tem nada para fazer na minha casa, acrescentou tentando recuperar seu tom de superioridade. Vim para falar com você, disse finalmente. E não vou embora até fazer isso. Ele soltou uma risada curta, nervosa. Falar de quê? Da sua filha. Ela procurou o que aconteceu com ela. Não vou me responsabilizar por uma inútil incapaz de se sustentar sozinha. Ali senti. O estômago se revirou. O sangue ferveu, mas não levantei a voz, não avancei, não o toquei. Só respirei fundo. Vou repetir isso só uma vez, disse com calma gelada. Fale da minha filha com respeito ou será pior para você. Ele franziu a testa. Pior? Está me ameaçando, velha? Não respondi, cravando o olhar nele. Uma ameaça é dizer algo que talvez ocorra. Eu não trabalho com talvez. Eu trabalho com fatos. Ele riu de novo, agora mais alto. E o que vai fazer? Me bater? Chamar a polícia? Contar ao mundo que sua filha é uma fracassada? Esse foi o momento exato em que compreendi por que minha filha tinha se quebrado, por que tinha caído tão baixo, por que tinha tido medo de voltar para casa. Esse homem não tinha alma. Me deixe entrar, ordenei. Não. Então vou falar aqui, respondi levantando um pouco a bolsa. Seus olhos se cravaram ali. O medo voltou. O que leva aí? O que deveria te preocupar? Respondi. Provas, documentos, mensagens, transações ilícitas, conversas com sua amante antes de você deixar minha filha. E o mais interessante, provas de que você cometeu fraude com a venda da casa, uma propriedade que legalmente nunca deveria ter figurado no seu nome. Ele empalideceu. Vi-o engolir saliva. Vi-o vacilar por um segundo. Você não sabe do que está falando, gaguejou dando um passo para trás. Não sorri apenas. Sei tudo. E o que não sei vou descobrir. Hoje vim te avisar. Amanhã não vou avisar nada. Ele respirava rápido. Olhou para dentro do apartamento nervoso. Alguém se mexia na cozinha. A amante. Então soube. Ele não queria que ela ouvisse. Escute bem, disse me inclinando só um pouco em direção a ele. Minha filha dormiu na rua sozinha, com fome, quebrada, enquanto você estava aqui brincando de ser rico. Isso acabou. Você não pode provar nada, tentou replicar, mas a voz tremia. Hoje não vim para provar. Hoje vim para te contar. Amanhã será diferente. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas não pôde. Ficou ali paralisado, olhando para a mulher que ele acreditava ser fraca só por ter cabelos grisalhos. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado, perigoso. Aproveite seu dia, Diego. Te restam poucos assim. Me virei. Caminhei até o elevador. Não olhei para trás. Não precisava. Tinha cumprido a primeira parte. Ele já sabia que eu o tinha encontrado. E sabia, embora não admitisse, que dessa vez não poderia escapar. O elevador descia com lentidão, e enquanto as luzes do painel baixavam do 4 ao 3, depois ao 2, eu sentia como minha respiração voltava a se estabilizar. Não tinha levantado um dedo contra ele, mas o tinha visto tremer. Pela primeira vez, Diego compreendeu que já não seria a mão de ninguém mais que tremeria, mas a dele. A justiça, cedo ou tarde, chega, sobretudo quando uma mãe deixa de calar. Quando saí do prédio, o guarda do turno da manhã levantou a vista. Seu olhar era diferente do de ontem, uma mistura de respeito e surpresa. Tudo bem, senhora? Perguntou com cautela. Ainda não, respondi, mas logo. Caminhei até o ponto de ônibus e me sentei no banco da parada. Tirei a pasta da bolsa e voltei a revisar os documentos. Cada fatura, cada transferência, cada contrato falsificado. Tudo se encaixava perfeitamente. Diego sempre tinha sido descuidado quando se tratava do dinheiro dos outros. Acreditava que as leis eram para os tolos, que nunca haveria consequências.
Seu maior erro sempre foi sua arrogância. Liguei o celular e revisei as mensagens que tinham chegado do escritório do advogado. Ele trabalhava com uma precisão cirúrgica. Tinha conseguido uma ordem preliminar para revisar a venda da casa. Além disso, um juiz tinha aceitado estudar a possibilidade de congelar os bens de Diego até que se determinasse se a transação tinha sido fraudulenta. Um sorriso se desenhou no meu rosto. Não era vingança, era equilíbrio, era justiça. No entanto, antes de continuar com meu plano, devia voltar para casa. Queria me assegurar de que minha filha estivesse bem. Passei pela padaria do bairro e comprei pão fresco, suco de laranja e algumas frutas que ela sempre gostou quando criança. Esse pequeno gesto me fazia sentir que recuperávamos algo perdido. Ao entrar, ouvi barulho na cozinha. Me aproximei devagar. Ali estava ela de costas preparando café. Quando se virou e me viu, seu rosto se iluminou. "Mãe, pensei que ainda estivesse dormindo", disse com um sorriso tímido. "Saí cedo. Tinha coisas para resolver", respondi deixando a sacola sobre a mesa. Ela se aproximou para me abraçar. Sua pele cheirava a sabonete e seu abraço tremia, mas era sincero. Aquela fragilidade partiu minha alma. Ninguém deveria fazer isso a outro ser humano, muito menos a pessoa com quem disse "para sempre" num altar. "Dormiu bem?" perguntei rompendo o silêncio. "Muito melhor que em anos", respondeu ela olhando a xícara entre as mãos. "Mãe, não sei como agradecer." "Você não precisa me agradecer nada. Sou sua mãe. Estou aqui para te sustentar quando o mundo cair." Ela respirou fundo, como se essa frase a tivesse curado um pouco, mas sei que dentro dela havia um nó que levaria tempo para se desatar. Depois de tomarmos café juntas, ela subiu para tomar banho. Eu aproveitei para ligar para André, meu advogado e velho amigo. "Pronta para a próxima fase?" perguntou ele assim que atendeu. "Pronta", respondi. "Hoje mesmo quero apresentar tudo." "Perfeito. Te espero no meu escritório em 1 hora." Desliguei, coloquei minha jaqueta e olhei para a escada. "Vou sair um momento", disse a minha filha. "Volto em pouco tempo." Ela assentiu sem perguntar nada. Sabia que eu estava movendo fios invisíveis por ela e confiava. Saí de casa com o coração firme. Não havia volta atrás. O escritório de André ficava no centro, num prédio antigo, mas bem conservado. Quando cheguei, ele já tinha tudo pronto sobre a mesa. Pastas, gravações, declarações de vizinhos, cópias certificadas de documentos. "Carmen, o que você tem aqui?", disse André, ajeitando os óculos. "É suficiente para afundá-lo legalmente. Não só pela venda fraudulenta, também pelo abandono econômico, as ameaças e o histórico de manipulação que podemos demonstrar com testemunhas." "Não quero arruinar a vida dele por esporte", respondi. "Quero que pague o que fez e quero que minha filha recupere o que é dela." André assentiu. "Então vamos pelo caminho correto." Assinei vários documentos. Cada assinatura era como tirar mais um tijolo do castelo de mentiras onde Diego vivia. Quando terminamos, André se recostou na cadeira. "Quer que o notifiquemos hoje?", perguntou. "Não, ainda", respondi. "Antes preciso fazer algo mais." André arqueou uma sobrancelha. "Algo legal?" "Tão legal quanto respirar." Ele sorriu. Sabia que eu era uma mulher de princípios, mas também sabia que havia limites que, uma vez cruzados por outros, exigiam respostas contundentes. No caminho de volta para casa, pensei no inevitável. Cedo ou tarde, minha filha teria que se enfrentar cara a cara com seu passado. Mas antes era Diego quem devia sentir o chão se desmoronar sob seus pés. Voltei ao condomínio Jardim das Palmeiras. O guarda me olhou surpreso. "Outra vez por aqui, senhora?" "Tranquilo", disse. "Não vim para falar com ele." "Ah, bom", respondeu com alívio. Cheguei ao estacionamento subterrâneo. Sabia qual era o carro dele, um sedã preto que ele ostentava como se fosse um trono sobre rodas. Me aproximei e tirei algo da bolsa. Uma folha plastificada que não podia ser ignorada. Era uma cópia da queixa legal com data e carimbo do tribunal, não a original, mas suficiente para dar um ataque de nervos nele. Coloquei com cuidado no para-brisa sob o limpador. Depois me afastei alguns passos e observei o carro de longe. Ninguém mais notava, mas eu sim. Aquele papel era o princípio do final. Quando subi ao elevador para voltar à superfície,
Meu celular tocou. O nome na tela me gelou. Diego. Atendi sem dizer nada. Velha, disse ele com a voz quebrada. O que você fez? O que é esse papel no meu carro? Por que está se metendo na minha vida de novo? Sorri, mas foi um sorriso triste, cansado. Por que você se meteu com minha filha? Respondi. Você não pode me fazer isso, Carmen. Você não pode. Sua respiração estava agitada, como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Vamos conversar, por favor. Já conversamos hoje, respondi com calma. Espera, não desligue. Mas desliguei. O elevador abriu suas portas. Saí ao exterior. Respirei o ar fresco da tarde. Minha guerra não era de socos, era de verdades, e ele acabava de receber a primeira. Naquela tarde, depois de desligar o celular, fiquei alguns segundos olhando a tela apagada. Era estranho. Durante anos, Diego se tinha acreditado invencível, inalcançável, intocável. E agora, com apenas um papel sob o limpador do carro, a voz tremia como a de uma criança assustada. Guardei o celular no bolso e comecei a caminhar até a saída do condomínio. Era hora de voltar com minha filha, mas também era hora de preparar o próximo movimento. O papel no carro dele não era uma ameaça, era um aviso, uma pequena amostra do abismo que estava se abrindo sob seus pés. Enquanto me afastava, escutei passos apressados atrás de mim. Virei a cabeça, e ali estava ele, Diego, respirando com dificuldade, como se tivesse corrido vários andares pelas escadas para me alcançar. Suava, tremia, e sua arrogância, essa que tanto o tinha alimentado, não estava em lugar nenhum. Carmen, espera, disse levantando uma mão. Me detive, não por ele, mas pelo que representava esse momento. Pela primeira vez na vida dele, ele era quem perseguia outro. O que quer? Perguntei com voz neutra. Podemos conversar entre adultos, gaguejou engolindo saliva. Entre pessoas maduras. Já conversamos hoje, repeti sem me mexer. Não assim, não com esse papel. O que é isso? Que tipo de mentira está inventando? Tirei a bolsa e, sem abri-la completamente, deixei que visse a borda dos documentos dentro. Nada que você mesmo não tenha provocado. Diego recuou um passo. Seu rosto se contraiu numa mistura de fúria e medo. Você não pode destruir minha vida, disse num murmúrio quase desesperado. Como você destruiu a da minha filha? Respondi olhando-o fixamente. Como você a deixou sem casa? Como a abandonou? Como a empurrou? Como a humilhou para que nunca voltasse comigo? É isso que quer que esqueçamos? Ele abriu a boca, mas não teve resposta porque a verdade o acorralava mais que qualquer golpe. Isso já passou, tentou dizer, recuperando um pouco de ar. Temos que olhar para frente. Você olhou para frente quando vendeu o que era dela, respondi dando um passo em direção a ele. Agora vai ter que olhar para trás, para tudo o que fez, e dessa vez não poderá se esconder. Ele se tensionou. Carmen, tenho uma vida agora, um filho a caminho, não quero problemas. Eu também não queria, contestei com frieza. Mas você os criou, e a diferença entre você e eu é que eu assumo o que faço. Ficou em silêncio, mas sua respiração denunciava que estava à beira do colapso. Esse homem que tinha feito minha filha chorar tantas vezes, agora tinha medo de umas folhas de papel. Sem dizer mais, me virei. Ele não me seguiu, não se atreveu. No caminho para casa, liguei para André. Quero ver a amante, disse. A amante? Repetiu surpreso. Sim, preciso do testemunho dela. Embora não dê oficialmente, preciso que ela saiba com quem está vivendo. André suspirou. Carmen, isso pode complicar. Eu sei, mas é necessário. Ele sabia que não podia me deter. Está bem, te envio o endereço dela. Meu celular vibrou segundos depois com uma mensagem. Endereço, número do apartamento, nome completo. Ao chegar em casa, minha filha estava sentada na mesa revisando um caderno velho. Quando me viu entrar, me dedicou um sorriso suave. Mãe, você fez algo, não fez? Assenti. O primeiro passo. Ela não perguntou mais. Não queria detalhes. Talvez tivesse medo de ouvir a verdade. Ou talvez confiasse em mim mais que em qualquer explicação. Comemos juntas. Uma comida simples, mas cheia de algo que há tempo não sentíamos. Esperança.
Depois de jantar, a acompanhei até o quarto. Dei boa noite e esperei que dormisse. Quando soube que estava descansando, peguei a bolsa outra vez. Era hora de continuar. O endereço de Camila ficava em outro bairro elegante, num prédio menor, mas igualmente caro. Depois da briga com Diego e de descobrir a verdade, ela tinha saído do apartamento dele e voltado para o seu próprio lugar. Cheguei perto das 9 da noite. O porteiro me deteve. Quem procura? Camila Duarte, respondi. Ele revisou uma lista. Quem é a senhora? Uma velha conhecida. Não menti. Eu a tinha visto ao lado de Diego mais vezes do que gostaria de lembrar. O porteiro hesitou um momento, depois ligou por telefone para o apartamento, falou em voz baixa, desligou. Pode subir, disse finalmente. Quando cheguei à porta do apartamento, escutei uma voz feminina do outro lado. Quem é? Sou Carmen, respondi. A mãe da Mariana. Houve um silêncio longo, tenso, profundo. A porta se abriu uns centímetros. Camila estava ali com o cabelo preso, olhos inchados e um roupão elegante. O ventre arredondado demonstrava sua gravidez avançada. Entre, disse finalmente, abrindo a porta por completo. Entrei sem tirar a jaqueta. Camila se sentou no sofá com uma mão apoiada no ventre. Sei por que veio, disse sem me olhar diretamente. Ah, é? Respondi. Diego me ligou. Está assustado. Me sentei na frente dela. Deveria estar, respondi com calma. Ela suspirou e finalmente me olhou nos olhos. Ele me disse que a senhora quer arruiná-lo. Ele se arruinou sozinho, disse sem pestanejar, e arrastou minha filha com ele. Eu só estou colocando as coisas no lugar. Ela baixou o olhar. Parecia nervosa, parecia cansada, e pela primeira vez parecia perdida. Carmen, disse em voz baixa. Eu não sabia que ele tinha deixado Mariana na rua. Ele me disse que ela o abandonou, que estava louca, que era violenta, que não merecia nada. E você acreditou? Perguntei, me inclinando para a frente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, admitiu tremendo. E agora? Agora não sei no que acreditar. Tirei a pasta da bolsa, coloquei na frente dela. Acredita nisso? Disse. Ela abriu a pasta, olhou os documentos, leu as mensagens, as datas, as provas. Seu rosto mudou a cada folha. Sua respiração se acelerou. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou os papéis. Meu Deus, sussurrou. Camila, disse suavemente. Não vim te pedir nada. Só vim te mostrar a verdade. O que decidir fazer depois é coisa sua. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Ele me disse que a senhora era violenta, que sua filha foi embora porque a senhora era uma mãe ruim. Isso ele disse? Perguntei com um sorriso amargo. Sim. Então já sabe quem é Diego, respondi me levantando. Um homem que sempre precisa de um monstro para justificar seus erros. Ela rompeu a chorar. Chorou como se seu mundo tivesse desmoronado. E em silêncio, soube que tinha conseguido algo mais profundo que qualquer golpe legal. Tinha rompido o único refúgio emocional que Diego tinha. Quando saí do apartamento, respirei fundo. O ar da noite era frio, mas libertador. Diego não sabia ainda, mas o que fiz naquele dia seria impossível de reverter. Na manhã seguinte, quando acordei, a casa estava silenciosa. O sol entrava pela janela da sala, iluminando a mesa onde minha filha costumava sentar para escrever num caderno que já estava gasto por tantas lágrimas. Preparei um café e fiquei um momento observando a porta do quarto dela. Ainda dormia. Parecia tão tranquila quando descansava, tão diferente da mulher quebrada que tinha encontrado jogada na rua. Tomei um gole e olhei o relógio. Às 8 em ponto, o celular vibrou. Era André. Carmen, disse sem rodeios. Diego foi à delegacia esta manhã. Me denunciar? Perguntei com um tom quase divertido. Denunciar que está sendo extorquido. Mas antes que terminasse de falar, apareceu alguém mais. Quem? André fez uma pausa como se saboreasse o momento antes de dizê-lo. Camila, você teve um efeito imediato nela. Foi à delegacia com a pasta que deixou. Contudo, fechei os olhos um instante, não por surpresa, não por alívio, mas por algo que há tempo esperava sentir. Justiça. E o que disse o oficial? Perguntei.
que a denúncia de Diego não procede. E agora? Sua voz se tornou mais baixa. Agora tem abertas 2 linhas de investigação. Uma por fraude e outra por violência psicológica e abandono patrimonial contra sua filha. Não disse nada, só inalei profundamente. Isso está apenas começando, acrescentou André. Prepare-se, ele vai te ligar. Que ligue, respondi. Desliguei. Não passaram nem 10 minutos quando o celular voltou a vibrar. O nome Diego piscava na tela. Atendi. O que você fez? Gritou sem nem respirar. Que diabos você disse para Camila? Por que meteu a polícia nisso? Só mostrei a verdade, disse com voz tranquila. Mentira, cuspiu. Você manipulou tudo, a confundiu, a envenenou. Diego, ela leu suas mensagens. Seu próprio histórico te envenenou sozinho. Houve um silêncio tenso. Escutei sua respiração acelerada, quase irregular. Não me arruine a vida, disse finalmente com um tom que roçava a súplica. Você arruinou a vida da minha filha, respondi sem elevar a voz. O que acontecer com você a partir de agora não é assunto meu. Ele bateu em algo. Uma porta, um móvel, não sei, mas algo se quebrou. E não falo de madeira. Carmen, disse de repente já sem fúria. Podemos conversar pessoalmente? Não temos nada para conversar, contestei e desliguei. Às 5 da tarde, André chegou em casa. Trazia consigo uma pasta e um rosto sério. Carmen, disse ao entrar, isso está se movendo mais rápido do que esperava. O que aconteceu agora? Se sentou na mesa e abriu a pasta. Camila apresentou sua declaração voluntária, disse. Afirmou que Diego mentiu sobre tudo relacionado a Mariana, que ocultou a venda da casa e que a manipulou para afastá-la de qualquer contato com você e com sua filha. Olhei André com atenção. E o que mais? André respirou fundo. Disse que ontem à noite, quando viu as provas que você mostrou, ele a ameaçou. Não fisicamente, mas sim psicologicamente. Gritou com ela. Disse que se ela falasse, ele se encarregaria de que ela enfrentasse consequências. Apertei os punhos. Esse covarde nunca mudava. Camila deixou claro que teme por sua segurança, continuou André. E sendo uma mulher grávida, isso pesa muito no relatório. Fiquei em silêncio uns segundos. Senti uma mistura de tristeza e justiça fria, como uma balança que finalmente começava a se equilibrar. Vão citá-lo? Perguntei. Mais que citá-lo, respondeu André fechando a pasta. Já o fizeram. Tem que se apresentar amanhã. Senão, emitirão uma ordem. Assenti lentamente. Carmen, acrescentou André me olhando com seriedade. Você tem que estar preparada. Diego não vai se render fácil. Eu sei, disse. E também tem que estar pronta para a reação da família política dele. Eles sempre o protegeram. Sorri com uma calma que até a mim me surpreendeu. Eles não sabem o que eu sei. André me sustentou o olhar. Não perguntou mais. Sabia que meu silêncio significava que o final estava perto. Naquela noite, minha filha e eu jantamos juntas. A comida tinha um gosto diferente, não porque houvesse algo especial na mesa, mas porque havia paz, algo que não sentia há muito tempo. Enquanto tomávamos um café, ela perguntou: Mãe, o que vai acontecer quando Diego enfrentar tudo isso? O que tiver que acontecer, respondi. Ela assentiu, mas depois acrescentou: E você vai ficar bem? Olhei-a com ternura. Filha, eu comecei isso por você e vou terminar por você. Ela se levantou, contornou a mesa e me abraçou forte. Foram segundos eternos daqueles que a gente guarda para sempre. Obrigada, mãe, sussurrou. Não me agradeça, respondi. Só estou fazendo o que qualquer mãe deveria fazer. Quando foi dormir, fiquei sentada olhando a janela com as luzes da rua se refletindo no vidro. Amanhã seria um dia importante, um que Diego não poderia evitar, um que mudaria o rumo de tudo. E enquanto o relógio avançava, soube que o que viria seria definitivo. Acordei antes do despertador tocar, não porque estivesse ansiosa, mas porque sabia que esse dia não podia recebê-lo dormindo. Me levantei devagar, preparei café e fiquei um longo tempo olhando o vapor subir da xícara. Era curioso como depois de uma vida inteira de trabalhar, criar filhos, perder meu marido e enfrentar tantas tempestades, justamente hoje meu coração batia com uma calma estranha.
Uma calma que só aparece quando a gente sabe que a verdade finalmente está prestes a vencer. A casa estava em silêncio. Minha filha ainda dormia. Apesar de tudo o sofrido, nas últimas noites finalmente tinha conseguido descansar. Sua respiração desde o corredor se escutava serena. Isso, mais que qualquer outra coisa, me dava forças para seguir adiante. Às 8h30 em ponto chegou André. Não bateu na porta com pressa, mas com aquele toque firme e seguro de sempre. "Pronta?" perguntou ao entrar. Mais que nunca. André trazia 2 pastas, seu maleta e o gesto sério de um homem que conhece os finais duros e também os justos. "Hoje Diego deve se apresentar na delegacia", disse enquanto se servia um café. "E acredite, não vai ser um encontro simples." Assenti. "E Camila?" perguntei. "Está lá desde cedo", respondeu. "E não está sozinha. A acompanha a mãe." Isso me surpreendeu. "A mãe?" André sorriu de leve. "Parece que ontem à noite Camila conversou com ela e contou tudo o que tinha vivido, o que ele dizia, o que você mostrou, o que tinha feito com sua filha." A imagem me atingiu forte. Uma mulher grávida, jovem, tremendo, confessando que tinha estado vivendo com um homem manipulador sem se dar conta. E a mãe dela, segurando-a, ouvindo um relato que nenhuma mãe gostaria de ouvir. "Ela quer declarar também", acrescentou André. "Garante que há meses via sinais, mas não sabia interpretá-los." Soltei um longo suspiro. "Então, hoje vai se saber tudo", disse. André negou suavemente. "Uma parte, mas será suficiente para que Diego deixe de fingir ser um homem respeitável." Às 10 saímos rumo à delegacia. O lugar estava mais movimentado que o usual. Havia vozes, murmúrios, gente entrando e saindo. E ali, sentada com o olhar baixo, estava Camila. Não a via desde aquela noite. Suas mãos descansavam sobre o ventre e estava claro que tinha chorado recentemente. Me aproximei devagar. "Camila", saudei com um tom caloroso. Ela levantou a vista. Seus olhos estavam vermelhos, mas em sua expressão havia algo mais que tristeza. Havia decisão. "Senhora Carmen", sussurrou. "Obrigada. Obrigada por abrir meus olhos." Neguei suavemente. "Não me agradeça. Você abriu os olhos sozinha. Eu só te mostrei um espelho." Ela apertou os lábios e assentiu. "Minha mãe está lá dentro", disse. "Está falando com os oficiais." "Bom", respondi. "É importante." Nesse momento, a porta da delegacia se abriu de golpe. Diego apareceu. Vestia bem como sempre, mas seu aspecto estava longe da arrogância habitual. Tinha a camisa amassada, o cabelo bagunçado e a respiração agitada. Mas o mais impactante era seu olhar. Uma mistura de medo, raiva e desespero. Quando viu Camila, seu rosto se tensionou. Quando me viu, perdeu a cor. "Você", cuspiu entre dentes. Então conseguiu. Me colocou todos contra mim. "Não, Diego", disse com tranquilidade. "Você conseguiu sozinho." Camila recuou quando ele se aproximou. Instintivamente me coloquei na frente dela. "Diego", adverti. "Nem um passo a mais." Ele me olhou com um ódio que jamais tinha visto em ninguém. "Você destruiu minha vida", disse. Inclinei um pouco a cabeça. "Não, eu só deixei de permitir que você destruísse a da minha filha." André deu um passo à frente. "Diego, é hora. Entre." Ele ficou quieto, como se seu corpo se negasse a avançar. "Não penso declarar nada", disse. "Perfeito", respondeu André. "Faremos sem você." Aquele "faremos sem você" o atingiu mais que qualquer insulto. Dentro a cena era diferente, ordenada, fria, oficial. As declarações eram tomadas uma a uma. Primeiro falou Camila. A escutei por trás do vidro. Sua voz era suave, mas firme. Contou tudo. Os gritos, as mentiras, as manipulações, as noites em que Diego a fazia sentir responsável por tudo o que ele fazia. Falou da venda da casa da minha filha, de como ele a tinha enganado dizendo que Mariana não queria lutar por nada. E finalmente falou do medo. Isso foi o que mais impactou. O oficial a olhou com empatia e anotou cada palavra. Depois falou à mãe dela. Sua declaração foi contundente. "Minha filha mudou desde que está com ele. Achei que era a gravidez, mas não, era ele."
O oficial terminou a anotação com uma expressão séria. Diego foi chamado depois. A sala ficou tão silenciosa que podia-se ouvir o teclar de um computador no outro extremo. Eu esperava no corredor quando de repente a porta se abriu e ele saiu furioso. "Inventaram tudo!" gritou. "Tudo é mentira. Ela está manipulada por essa velha." Me apontou, depois André, depois Camila. "Vocês dois arruinaram minha família." "Diego", disse André com calma forçada. "A família não se arruína mostrando a verdade, se arruína ocultando-a." Diego tremia dos pés à cabeça. "Não penso perder tudo por um exagero", rosnou. "Você já perdeu", disse suavemente. Sua mandíbula se apertou. Vi algo em seus olhos que nunca antes tinha visto. A certeza de que não havia saída. Horas depois, voltamos para casa. Minha filha estava preparando sopa. Se apressou em minha direção. "Como foi?" perguntou. Olhei-a, respirei fundo e coloquei minhas mãos nos ombros dela. "Acabou, filha. Ele está encurralado. Já não pode te fazer mais mal." Ela ficou imóvel. Depois começou a chorar, mas era um choro diferente, como se seu corpo expulsasse anos de dor retida. A abracei. Senti sua cabeça tremer sobre meu peito. "Mãe, por que demorei tanto para ir embora dele?" perguntou entre soluços. "Porque você acreditou no amor", disse. "E isso não é um erro." Se separou um pouco e me olhou com olhos vermelhos. "Você acha que vou poder começar de novo?" Acariciei seu cabelo. "Vai. Você não está sozinha. Não estará nunca mais." Naquela noite, enquanto ela dormia, recebi uma mensagem. Era André. "Carmen, acabaram de emitir uma restrição contra Diego. Além disso, vão iniciar o processo de investigação formal. Amanhã te conto mais." Li várias vezes. Senti um alívio imenso, não porque quisesse vê-lo afundado, mas porque pela primeira vez em anos minha filha podia levantar a cabeça sem medo. Me servi um uísque, me sentei na poltrona e suspirei longo, profundo, libertador. De repente meu celular voltou a vibrar. Era um número desconhecido. Atendi. Silêncio. Depois uma voz quebrada. "Carmen", era Diego. "Não quero problemas", disse. "Só quero falar com você como pessoa. Só isso." Permaneci calada. "Estou destruído", continuou. "Perdi Camila. Minha família não quer me ver. E agora, enfrentando a lei, não sei o que fazer." Não respondi. "Sei que você..." engasgou. "Você tem razão. Fui um monstro." Isso me surpreendeu. "Carmen, eu só..." engoliu saliva. "Só quero te pedir perdão. Não sei se serve de algo. Não sei se muda algo, mas tinha que dizer." Respirei fundo. "Diego", disse com voz firme, "não sou eu quem tem que te perdoar." Houve um silêncio longo. "Eu sei", sussurrou e desligou. Quando deixei o celular de lado, fiquei olhando a parede. Não senti satisfação, não senti vingança. Só senti que o círculo tinha se fechado. Minha filha dormia segura no quarto ao lado. Camila, grávida, estava longe de um homem que poderia ter destruído sua vida. Diego, pela primeira vez, enfrentava as consequências reais de seus atos. E eu podia dormir sem a sensação de que estava falhando com a memória do meu marido. Terminei o uísque, apaguei a luz e, enquanto subia as escadas, uma certeza me acompanhou. Tínhamos sobrevivido e amanhã seria melhor. Há momentos na vida que parecem roubar o ar, mas também há outros que o devolvem. Hoje, sentada na mesa onde meu marido e eu compartilhamos tantas lembranças, olho minha filha dormida no sofá, abraçada a um cobertor, respirando tranquila, e entendo que tudo valeu a pena. Nunca imaginei que teria que resgatá-la de uma queda tão profunda. Nunca pensei que a encontraria dormindo na rua com a mesma roupa com que um dia saiu de casa, acreditando que o amor bastava para ser feliz. Naquele dia senti que meu coração se partia, mas também entendi que uma mãe jamais deixa de ser mãe, nem quando o filho cresce, nem quando a vida se torce. Nesses meses aprendi que a justiça nem sempre é rápida, mas quando chega, chega com uma força que muda tudo. Minha filha começou terapia, está reconstruindo sua autoestima e voltou a se olhar no espelho sem vergonha nem medo. E eu voltei a sentir que ainda tenho algo para oferecer a esse mundo, mesmo aos meus 60 anos.
Com relação a Diego, não guardo rancor. Não preciso. A própria vida se encarregou de mostrar que as ações têm consequências. Ele perdeu mais que uma casa ou uma posição. Perdeu a máscara com que enganou tantos. E embora tenha me pedido perdão, entendeu que esse perdão não era meu para conceder, era da minha filha. E ela algum dia decidirá o que fazer com essa ferida. Mas o mais importante não é o que ele perdeu, mas o que nós ganhamos. Minha filha recuperou sua liberdade. Eu recuperei minha família. E dessa vez não penso soltá-la. Cada manhã a vejo despertar mais forte, mais firme, mais ela. E quando me sorri, lembro que mesmo nas noites mais escuras sempre há um amanhecer esperando. Sou uma mulher simples, uma mulher de 60 anos, uma mulher que cometeu erros, mas que também aprendeu a se levantar. E se algo posso dizer depois de tudo o vivido, é isto: nunca é tarde para resgatar quem você ama. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Eu sou Carmen, e essa foi minha história. Antes de me despedir, quero falar com você que está do outro lado da tela. Já se inscreveu no canal? Se essa história tocou seu coração, sua inscrição me demonstra que você gosta desse conteúdo e que deseja escutar muitas mais histórias como essa. Deixe seu like. Isso me ajuda muito a continuar criando relatos que cheguem à alma. Escreva nos comentários o que achou dessa história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler suas opiniões e suas experiências. E me conte de que cidade está nos assistindo. Gosto de sentir que estamos conectados sem importar a distância. Obrigada por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história.